Temos um tema bastante relevante para discutir. Espero que esta hora seja bastante proveitosa para quem estiver nos ouvindo. E já que estamos falando de relevância, tema importante, temos convidados importantes também, entre o Dr. Léo e também a doutora Nildete. Quem chega é o Dr. Max Kolbe, advogado especialista em concursos e servidores públicos, professor de Direito Constitucional e autor de livros. Dr. Max, seja bem-vindo. Bom dia. Quanto tempo, hein? Não é, Sérgio? Bom dia ao Léo, aqui do meu lado, doutora Nildete. Satisfação poder falar desse tema tão importante aí para a sociedade aqui na Rádio TV Justiça. Doutor Léo Van Roth, vamos explicar para o nosso ouvinte qual é o ponto central dessa controvérsia, nesse caso envolvendo então a exclusão de candidata em concurso da Polícia Militar de Goiás. O que houve, afinal? Sérgio e ouvintes, acontece que alguns legisladores estaduais, e não foram poucos, tentaram trazer restrições à participação da mulher em concursos públicos, notadamente na área de segurança pública, sob alguma justificativa inconstitucional, inadequada, e com um certo teor discriminatório, de que esse cargo seria incompatível com a condição feminina, porque em, por exemplo, penitenciárias ou na polícia militar, existiria algumas atribuições do cargo que, portanto, e veja que já houve, se não me engano, doutora Nildete, foi até do nosso glorioso estado de Sergipe, que trouxe uma lei com uma restrição a que mulheres fossem apenas deslocadas para locais como hospitais e outros estabelecimentos, e no policiamento ostensivo isso não ocorreria. Então, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito diligente na análise de ações diretas de inconstitucionalidade para evitar que essas leis tragam percentuais máximos de participação feminina na aprovação e na nomeação de concursos públicos. Porque no passado, né, doutora Nildete, já era uma tradição essa limitação da participação feminina nos concursos. E o que a senhora vem acompanhando nessa situação, dessa limitação, dessa cláusula de barreira e o que vem sendo alterado? Então, Sérgio, o que nós temos é o seguinte: a própria Constituição Federal, já de 88, já estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres. Somente essa norma, que é a norma máxima do nosso país, deveria ser suficiente para aplacar toda e qualquer dúvida. Contudo, com toda a perspectiva da cultura, do machismo que a nossa sociedade vive, aqui e ali alguns legisladores ficam tentando criar mecanismos para burlar essa perspectiva. E para além da Constituição Federal, o Estado brasileiro é signatário de diversas convenções internacionais que combatem a discriminação, a violência contra a mulher. Então, nós temos a Convenção de Belém do Pará, nós somos signatários também da Agenda 2030, especialmente do ODS número 5, que é um dos objetivos. E esses objetivos e essas convenções, elas querem o quê? Fazer com que os estados alcancem uma igualdade entre homens e mulheres e que permita e facilite a participação dessas mulheres. Então, essa cláusula de barreira que tenta limitar, ela tenta subverter a ordem. Na verdade, as políticas públicas, elas são criadas para serem inclusivas, para superar um hiato histórico que há entre homens e mulheres por conta de proibições que eram comuns às mulheres no passado. Então, a política pública, ela pode estabelecer o mínimo, então é um piso. A política pública de inclusão, ela não estabelece um teto. Isso é subverter a ordem. Doutor Max Kolbe, o senhor, como vem analisando isso, qual é o ponto central dessa controvérsia? É a cláusula de barreiras, mas como isso vem sendo tratado nos concursos públicos, especialmente quando se fala de segurança pública? Bem, Sérgio, antes de mais nada é importante fazer uma análise do panorama histórico dessa discussão. Perceba que desde muito tempo o Supremo entendeu que era legítimo fazer a limitação por idade, altura, sexo, dentre outras limitações em concurso público, quando houvesse dois requisitos, quais? Expressa previsão legal e razoabilidade na limitação. Então, durante muitos anos, vários estados da República Federativa do Brasil entendiam
que era razoável se limitar, num quantitativo máximo, o ingresso de mulheres para as carreiras eminentemente militares, por se entender, a bem da verdade, que a segurança pública ali ostensiva deveria ser realizada em sua maioridade por pessoas do sexo masculino, certo? E aí o direito evolui, as discussões evoluem também, a questão da própria tecnologia e outros meios de segurança pública evoluem também, e aí, por óbvio, o direito vai evoluir também. E aí o nosso Procurador-Geral da República propôs uma ADI para se questionar a inconstitucionalidade, nesse atual cenário jurídico da República, da inconstitucionalidade de se tratar a mulher diferente dos homens para fins de ingresso na carreira do militarismo. Sobre a premissa de um objetivo da República, que todos sabemos, artigo 3º, 4º, que vai falar que são objetivos da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem quaisquer tipos de preconceito de cor, raça, sexo, credo, idade, dentre outras distinções. E aí, conforme a própria doutora Nildete disse, com relação ao princípio da isonomia, e aqui tem o professor Léo Van Holt também, professor de constitucional, pode falar muito bem, que a discussão era, olha, tratar os desiguais, segundo o Rui Barbosa, já era o próprio conceito, tratar os desiguais em casos desiguais, o conceito da justiça. Então, em concursos públicos de carreira militar, tratar os desiguais, homem e mulher, naquele momento, naquele cenário do nosso país, era conceito de justiça ou conceito de razoabilidade para fins de ingresso nesse cargo público. Isso tanto é verdade, professor Léo, doutora Nildete, que os próprios procuradores gerais de justiça naquele estado, bem como os procuradores gerais da República de momentos pretéritos na República, não ajuizaram a DIN. Então perceba que quando o direito evolui, o pensamento evolui, se passou a questionar então essa inconstitucionalidade. E sem dúvidas hoje, a mim parece que essa discussão, Léo, ela vai voltar em algum outro momento, né? Quando a gente tiver um efetivo muito grande de mulheres na Polícia Militar, por exemplo, numa manifestação aqui, 8 de janeiro, aqui na Praça dos Três Poderes, já pararam para imaginar se houvesse um quantitativo muito maior de mulheres para conter aquelas pessoas? Então sempre se questionou, se pensou que o homem, essa força bruta do homem seria mais viável, mais razoável para conter uma eventual afronta à segurança pública, seja das pessoas, seja do próprio patrimônio público. E eu não estou aqui, doutora Nildete, defendendo isso não, tá? Muito pelo contrário, da mesma forma que o direito evolui, a sociedade evolui, a gente pensa de forma diferente. Estou apenas fazendo um contexto geral e panorâmico do porquê havia essa restrição em concurso público. E não podemos esquecer aqui, Sérgio, mais uma vez, e eu repito, que o Supremo entendia isso ser constitucional em tempos pretéritos. Porque, repito, para o Supremo, para se fazer restrição em concurso público por idade, por exemplo, eu sou contra restrição de idade em concurso de carreira militar, mas era necessário 2 requisitos: expressa previsão legal e razoabilidade. E eu vou além. Hoje, quando se pensa em restrição por faixa etária em concurso público, o Léo é da Câmara, mas no Senado, salvo engano, o último concurso, ou penúltimo, tinha restrição até de IMC, não podia ser acima de 35 para ser policial legislativo do Senado Federal. Ora, tive um cliente, lutador de judô, que ele tinha uma massa corporal forte, mas o IMC alto, mas não pode ser policial legislativo. Tem também isso em algumas polícias militares de outros estados. Então, assim, essa é uma questão muito interessante a ser tratada. É importante que o ouvinte entenda que haviam lá, de fato, 17 estados que tinham essas normas, mas não foi por acaso. Muitas das vezes elas talvez não tenham sido criadas com cunho machista, misógino. Talvez elas tenham sido criadas com uma outra perspectiva. Não essa perspectiva machista, misoginia, de tratar o homem diferente da mulher. E justamente vou aproveitar depois para a gente falar sobre esses fatores hoje que estão sendo utilizados, né? Altura, sexo, agora eu só trouxe a IMC, que para mim é novidade, e pergunta aqui para o Dr. Léo, como então o STF vem enfrentando essa chamada cláusula de barreira por gênero nos concursos públicos? Sérgio, eu louvo diversas decisões do Supremo.
que vem considerando, como a doutora Nildete muito bem colocou, como um piso, como a possibilidade de haver, sim, a previsão de um quantitativo mínimo de vagas, ou um percentual dessas vagas para mulheres, inclusive, se for o caso até, editais específicos, por exemplo, para estabelecimentos prisionais femininos, para que haja a custódia, a revista e toda essa parte mais operacional que sejam feitas exclusivamente por mulheres. Então, é cabível editais específicos para mulheres ou reservas que tenham um piso, tá? E não esta restrição de um quantitativo máximo. Por quê? A gente tem, Sérgio, aí eu faço questão de citar tanto o nosso saudoso José Afonso da Silva e inclusive também o ministro Alexandre de Moraes, em sua obra consagrada, trouxeram a ideia do importante artigo 5º, inciso 1, que diz que homens e mulheres são iguais nos termos desta Constituição, mas que as leis também podem trazer as desigualações, principalmente e, na verdade, exclusivamente em favor da mulher. Então, essas normas que trazem quaisquer restrições ou pelo menos reserva de vagas, elas têm que prestigiar tanto as mulheres, como nós temos agora os 30% nos concursos públicos federais, reservados 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, 2% para pessoas quilombolas e que, portanto, alguns concursos como Defensoria Pública da União, Ministério Público da União, com vagas para pessoas trans, num percentual menor, mas que é simbólico e significativo, de 1 ou 2%, e que essas ações afirmativas são plenamente aceitas e respeitadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo tem dito em contraposição é a de que esses tetos são completamente inconstitucionais. O teto acaba ficando o limite, né? Não é um mínimo, é um teto. Para ali, não contrata mais, né, doutora Nildete? É isso, ele subverte a ordem, porque o objetivo das políticas públicas e o objetivo da Constituição Federal e dessas normas internacionais é justamente acolher e incluir essa mulher. E é importante dizer para os ouvintes o seguinte, que alguém pode perguntar, mas por que isso? Por que precisa de cota? Não precisa, não precisa. Veja bem, as mulheres eram proibidas de estudar. Tem menos de 200 anos que nós, mulheres, podemos estudar. Tem menos de 100 anos e de 50 anos que nós podemos exercer determinadas profissões. A gente depois permitiu estudar, mas não podia exercer profissão. Então, em 1898, eu podia me tornar advogada, mas não podia exercer a profissão de advogada. Então, como o colega bem colocou, antigamente podia se justificar isso. A questão da força bruta, que muitas vezes os estados utilizam isso como argumento. É um argumento hoje totalmente falacioso. Por que é falacioso? Porque a polícia hoje não funciona somente com força bruta. Existem diversos equipamentos, mecanismos, inteligência, que são capazes de elidir qualquer tipo de crime, basta uma organização anterior. Então, não é necessário mais essa força bruta, porque hoje existe gás de pimenta, existe gás lacrimogênio, existe barreiras, existe capacete, existe Gente, como é que o escudo. Então, existem diversas tecnologias, formas, inteligência. E a inteligência da polícia hoje está no grupo de WhatsApp de criminosos, está no grupo de WhatsApp dessas pessoas do 8 de janeiro. Tinha policiais infiltrados ali, portanto, até se sabia que aquilo podia acontecer. Hoje, 54% da população brasileira é feminina, então significa também que nesses movimentos existem mulheres e devem ser atendidas por mulheres. Então, na verdade, concordo com o colega, não há justificativa para dizer a força bruta, porque a força bruta hoje não é o que resolve por conta de todos esses mecanismos e desenvolvimentos de uma sociedade moderna que nós somos. Então, se a sociedade evolui e as técnicas evoluem, nós precisamos também evoluir na inclusão da mulher
mulher e da diversidade. Note bem, Sérgio e demais colegas, a sociedade ela é plural, ela é formada por homens, mulheres, negros, e essa pluralidade ela deve estar representada na ocupação dos espaços de poder. E nesse contexto, então, entra aí o STF tendo que refazer o que vinha sido praticado há anos e anos, doutor Max. Então, estamos tendo essa modernização até como um entendimento anterior do STF, que hoje é outro. Sem dúvidas, Sérgio. Essas questões afetas às políticas públicas, às ações afirmativas, são sempre temas que geram muito debate, inclusive debates acalorados, né? A gente poderia falar, dentre várias outras, mas, por exemplo, eu gostaria de chamar aqui hoje uma discussão para o autismo, se me permite falar. Recentemente, o concurso da Polícia Militar não se reservou vaga, um percentual mínimo para deficientes, ainda que a ministra Carmen Lúcia, em 2014, já tenha dado uma decisão determinando pelo menos um percentual mínimo de 5% para deficientes em carreiras de segurança pública. Olha que coisa maluca, até 2014 não se imaginava ou pensava existir um deficiente exercendo uma função pública de segurança pública. Tanto é que recentemente teve um caso de um candidato da Polícia Civil de algum estado com ananismo que foi impedido, né, que na verdade foi reprovado no teste de aptidão física, porque não foi realizado adaptado a ele. Agora, na Polícia Militar do Distrito Federal, estamos com um caso de um candidato autista que foi aprovado no concurso público, passou pelo psicotécnico, aprovado, ressalto, na ampla concorrência. Então, ele abriu mão da possibilidade da política da ação afirmativa para candidato deficiente e foi pela ampla, mas agora está tendo um problema de disciplina naquela instituição. E abriram, lá eles chamam de PALI, né, um processo administrativo disciplinar, para expulsá-lo da Polícia Militar do Distrito Federal sob a condição de ser autista. Ou seja, em vez de incluir, vamos expulsá-lo. Como se na Polícia Militar do Distrito Federal não existisse outros locais para que ele pudesse exercer o seu trabalho com dignidade, ainda que de forma administrativa, adaptado, eventualmente, a não uso de uma arma de fogo. Então, o Léo trouxe essa questão das cotas raciais, desse aumento que teve, né? Eu tenho uma concepção, eu entendo que o concurso público, a origem do concurso, quando a gente fala sobre algum tema, a gente precisa entender a questão terminológica, né? Da onde surgiu o concurso público e por que surgiu a figura do concurso público. Bem, surgiu para se estabelecer, a bem da verdade, um aproveitamento pelo Estado daquela pessoa supostamente mais bem preparada para exercer um cargo público. Isso se chama de meritocracia. E o próprio concurso público, por óbvio, ele já visa excluir, né? Ele já visa restringir aquele candidato que talvez não seja mais bem preparado para prestar um serviço público à sociedade. E aí surgem essas questões afetas a cotas, e aí das mais variadas cotas e minorias. Mas a gente também precisa ter um cuidado, penso eu, da gente não estabelecer tantas cotas, porque senão daqui a pouco não vai existir ampla concorrência no concurso público. E a bem da verdade, ainda que eu penso dessa forma, e com todo respeito àqueles que pensam de forma diferente, ainda que seja importante incluir minorias diversas no serviço público, é também importante se pensar, por exemplo, eu trago aqui uma discussão, inclusive, Sérgio, Léo talvez não saiba, nem a professora Nildete, que a ADC 41, que reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais para fins de ingresso nos concursos públicos, só surgiu porque uma ação nossa do escritório conseguiu declarar em controle incidental difuso lá no estado da Paraíba a inconstitucionalidade das cotas raciais para fins de ingresso em cargo público. Aí a OAB Federal propôs uma ADC no Supremo para que seja reconhecido. E qual era lá a discussão? O que nós defendemos lá? Ora, o candidato ele já tinha sido, Léo, beneficiado pelo sistema de cota na universidade pública do Estado. Então a gente entendeu que a partir do momento que aquela suposta desigualdade material deixa de existir, porque ele já tinha sido cotista na universidade, não faria sentido ele ter um duplo benefício no serviço público. É interessante isso, né, Paulo? Se você já foi cotista, se aquela suposta desigualdade material acaba, para que você vai ser cotista de novo? Né? Então lá se reconheceu a inconstitucionalidade nesse aspecto, mas chegou ao Supremo e aí houve essa mudança de entendimento. Então, eu gosto da ideia das cotas, sou favorável, mas a gente precisa pensar em lapso temporal para essas cotas. E qual limite máximo vai se estabelecer de cotas para concurso?
Antigamente era 20%. Olha onde eu quero chegar, Sérgio. Hoje nós temos 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O concurso pode chegar a mais 20% a cotas para deficientes. 50%. Então é 50% para cotas e 50% para ampla. E se a gente começar a aumentar mais ações afirmativas? Daqui a pouco a ampla concorrência vai estar criando cota também. Aí você inverte o sistema lógico da coisa. É interessante essa discussão, né? E não é porque uma pessoa é trans que ela não vai conseguir estudar. Não é porque uma pessoa é negra, tipo preta ou parda, que ela não vai conseguir estudar. Inclusive o Léo aqui também foi professor de preparatório, da mesma forma que eu fui. Mesmo os pretos, mesmo os negros, pretos ou pardos, que ingressam no cargo público, são aqueles que passaram por um preparatório, por um bom ensino, senão não passa na prova. Não tem como passar. Entende? Então, essa é uma questão sempre muito legal, gosto muito, mas ressaltando que, no meu ponto de vista, a melhor ação afirmativa que deveria se ter e ainda não tem é a ação afirmativa de um critério financeiro. Aquele que, de fato, estudou em colégio público, que nunca teve condição nenhuma de fazer um preparatório caro desses que a gente já deu aula, esse sim teria que ter direito, na minha concepção, independentemente da cor ou não, de ter uma cota para ele no serviço público. Doutor Léo Van Roth, concorda com a colocação do doutor Max? Sérgio, o debate é sempre interessante porque cada um traz o seu ponto de vista. Eu vi e li com muito prazer o acórdão na época da ação declaratória de constitucionalidade número 41, e eu me lembro do voto do ministro Luiz Fux, quando ele traz o conceito de burocracia representativa e o quão importante é a presença nos espaços de poder, como a doutora Nildete bem falou, do olhar das mulheres, do olhar das pessoas que, por mais Max, que tenham tido, né, em algum momento, e às vezes há já uma diferença muito grande entre pessoas que tiveram já uma condição financeira melhor e que podem, né, e que muitas vezes, até por isso, os concursos públicos trazem em ampla concorrência a possibilidade de a pessoa concorrer nos dois. E que, portanto, essa pessoa que não precisa da cota, ela vai para a ampla concorrência, e há um decreto federal também muito correto no sentido de que tanto essas pessoas indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência que conseguem a aprovação pela ampla concorrência, elas não precisam, elas saem dessas, elas vão saindo, e se, por exemplo, uma pessoa for preta ou parda e quilombola, ela vai ser colocada na melhor colocação dela e já libera uma vaga para a outra cota que ela não precisou utilizar, porque efetivamente há aí também uma intenção de se ter uma burocracia representativa, e eu concordo, doutor Max, que a gente tenha também uma cota para as pessoas com uma origem, com uma questão financeira, seja independentemente da cor, independentemente da etnia, que tenham uma dificuldade. Então eu acho sim em benefício do ensino público brasileiro, e que tenha realmente as pessoas cadastradas no cadastro único dos programas assistenciais do governo, que também haja essas cotas, mas eu faço esse contraponto também da burocracia representativa para ter o olhar, e eu trabalho num órgão, Sérgio, que é a Câmara dos Deputados, que faz as leis do Brasil junto com o Senado Federal, e eu trabalho no plenário da Câmara dos Deputados já desde 2019, eu vejo, né, os meus colegas consultores legislativos, sejam pessoas com deficiência, pretos ou pardos, que há um olhar diferenciado da mulher também. Há não sei se a doutora Nildete participa desses movimentos lá na Câmara dos Deputados, Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher, há sempre a OAB muito presente nessa pauta feminina, que esse olhar feminino e, portanto, das próprias servidoras tem uma contribuição muito qualificada na formulação das políticas públicas, porque sem esse olhar nós temos uma dificuldade de trazer as soluções
ou às vezes ter uma qualidade menor nas soluções encontradas para os problemas sociais. Doutora Nildete, por favor, o que a senhora pode colocar sobre essa questão das cotas, como colocou o doutor Max, como agora colocou o doutor Léo? Então, Sérgio, e caros colegas, doutor Léo e doutor Max, o que acontece? É sempre necessário a gente recuperar a perspectiva histórica. Então, só tem 138 anos que os negros podem estudar, negros como eu, como meus avós e etc. É preciso recordar também que o Estado brasileiro, quando os imigrantes europeus, né, alemães, italianos, vieram para o Brasil, eles foram alocados nas melhores terras, que eram o sul do país. E eles ganharam terra para produzir. E eles também foram financiados com dinheiro nosso, do Brasil, do Banco do Brasil e dos bancos de desenvolvimento, para que eles pudessem produzir. E nunca houve manifestação contrária a isso. Eu também não sou contrária a isso. Mas todas as vezes que tem políticas públicas voltadas para negros e mulheres, as ditas minorias, que na verdade não somos minorias, somos minorizadas. Por que somos minorizadas? Porque não podemos estudar. 138 anos para a perspectiva histórica é muito pouco. E aí eu peço licença para discordar do colega Max, pelo seguinte, eu estava fazendo, inclusive, um artigo sobre isso, sobre a inclusão de mulheres negras nas universidades em função das cotas. E aí a gente sempre fala da meritocracia. Eu tenho uma filha de 21 anos. Minha filha estudou numa escola privada. Minha filha tem facilidade com idiomas. Ela fala 5 idiomas, porque eu podia pagar para ela estudar esses idiomas que ela queria. Ela tem interesse. Eu jamais posso comparar a minha filha, que estudou no Galois, numa escola privada, que eu levava para a escola todos os dias, que ela tinha dinheiro para lanche, tinha dinheiro para uniforme, tinha dinheiro para todo o material escolar que ela precisasse e mais que ela quisesse descobrir algo, com uma menina da mesma idade dela, que mora numa favela, que precisava, por vezes, pegar ônibus, passar 2 horas no ônibus para ir para a escola, 2 horas no ônibus para voltar, quando chegar em casa, fazer as atividades de casa, tomar conta da criança, cuidar da mãe, lavar prato, fazer tudo. Essa menina, quando ela cresce e ela vai para a universidade, ela não tem a mesma realidade de uma menina de classe média na universidade. E isso é real. As pesquisas mostram, e meu artigo demonstra isso, o seguinte, essas meninas negras entram na universidade numa idade superior às meninas de classe média, mesmo com as cotas. Então, elas lá já passam por uma perspectiva de não pertencimento, porque a gente sabe que o jovem, às vezes, com 2 anos de diferença, ele diz assim, fulano é velho, não vou me relacionar com ele. Então, não está no mesmo grupo. Fulano não vai para as mesmas festas no Lago Sul. Fulano mora muito distante, eu não me relaciono com ele. Então, a meritocracia não é algo tão simples quando você parte de realidades completamente distintas. Então, eu acredito sim que mesmo essas pessoas que tenham entrado nas universidades através de cota, ela precisa ser mantida na cota, porque a política pública precisa ser de entrada, de permanência e de formação. Porque senão ela só entra, ela não permanece, porque ela não tem dinheiro para pegar ônibus, ela não consegue chegar no horário por conta do transporte público que atrasa, diferentemente de alguém que tem carro para ir para a universidade pública. E outra coisa que as pesquisas também demonstram, houve um aumento significativo do ingresso de mulheres e homens negros, mas existe em quais cursos? Em cursos de menor duração, em cursos que são mais voltados para a questão técnica e em cursos que têm uma menor remuneração. Então, cursos como medicina e direito, engenharia, são cursos que ainda não contemplam, mesmo com as cotas, esse tipo de pessoas. Por quê? Porque elas vêm de uma outra realidade totalmente diferente. Então, como eu disse, é necessário uma reparação histórica do tempo que o nosso país
que nós, portanto, proibimos que os negros estudassem, proibimos que as mulheres estudassem. Enquanto isso, os homens e os homens brancos estavam estudando. Então, é natural que eles estejam lá na frente. E é importante que o Estado reconheça isso, que a sociedade reconheça esse ato, esse déficit e essa dívida pública que o Estado brasileiro possui, porque foi o Estado brasileiro que nos proibiu de estudar, foi o Estado brasileiro que nos impediu de entrar nessas vagas. Então, esse processo histórico, ele é lento. E outra coisa, a gente torce, eu como mulher negra, não queria que tivesse cota, porque a gente não precisasse de cota, mas a gente precisa das cotas. Então, eu sonho com um dia que a gente não precise mais, que a gente possa, de fato, concorrer em pé de igualdade. Mas essa igualdade real não existe. Existe apenas uma igualdade formal, considerada na Constituição Federal. Estamos falando hoje aqui na nossa conversa sobre a reserva de gênero em concursos. Estou aqui com o Dr. Max Kolbe, Dr. Léo Van Hout e também a doutora Nildete Santana. Muito se fala, Dr. Max Kolbe, sobre as cotas e as cotas raciais, mas o senhor então defenderia o quê? Uma cota social? Sem dúvidas. É o que eu entendo mais apropriado para o cenário hoje democrático, republicano do país, independentemente da cor, independentemente do gênero. Para mim, se a pessoa ela é negra, de cor preta ou parda, branco, homem ou mulher, mas que não teve uma condição social, e aí eu acho que a doutora Nildete deve concordar comigo, para estudar, de fato, para tomar um café da manhã para ir ao colégio, para almoçar, para ter dinheiro, para pegar um ônibus ou não, acho que essa pessoa, independentemente de qualquer outra questão, para mim, tinha de ter uma cota para ela. E universidade já tem, mas uma cota específica para concurso, dentre outras coisas. Agora, eu só queria fazer só um parêntese com relação a uma fala da doutora Nildete, essa questão da autodeclaração de negro, né? Isso é importante, eu atuo com isso, eu tenho centenas de processos no Brasil inteiro, já atuei para centenas de pessoas, como eu disse, com vários fenótipos de pessoa. Hoje é muito comum, eu não estou dizendo aqui que a senhora não seja uma pessoa negra, mas eu estou vendo a senhora aqui na minha frente, entendeu? Então eu estou fazendo uma análise do seu perfil, com base nas minhas pré-compreensões, que já dizia Gadamer, né, um filósofo, pré-compreensão gera preconceito, que gera prejuízo à parte. Né? Mas nitidamente eu posso falar que ainda que a senhora se autodeclare pessoa negra, a sua cor não é preta, é parda. E o pardo é o multirracial, miscigenado. E no meu ponto de vista, é essa a problemática do pardo que gera todas as discussões judiciais sobre o sistema de cotas nos mais variados segmentos, e aí especificamente do concurso público, né? Essa autodeclaração. E aí a lei, ela só diz que poderá haver uma comissão de heteroidentificação, mas tudo vai parar no Poder Judiciário. Aí acaba que o Poder Judiciário que tem que definir se a doutora Nildete, se eu, se o Léo, se você, Sérgio, é negro ou não. Mas onde é que está? Onde é que está na lei a definição de negro? Qual é a literatura nacional, internacional que define características de uma pessoa negra? Qual é o regulamento, seja ele federal, estadual, distrital, municipal, que vai definir isso? Ninguém define. O que é o negro? Ninguém define isso. Calma, pois é. Porque, veja bem, cada país tem uma perspectiva diferente, né? Nos Estados Unidos, se você vem de negro, você não importa a sua cor, você é negro. No Brasil, como há uma miscigenação muito grande, o que acontece? Negros são pretos e pardos. Então, eu sou uma mulher negra. E eu também sou negro. Se o senhor se considerar, o senhor mas é negro. Pretos, negros e pardos. Eu posso só concluir o meu raciocínio. Mas é verdade, é uma questão complexa. Só para concluir isso. E aí eu vejo muitas pessoas que nitidamente não deveria ter acesso ao sistema de cotas e pleiteia o sistema de cotas sobre a premissa de eu sou negro. Né? Então, assim, isso tem que ser melhor estudado. E eu falo isso, Sérgio, desde que a lei, pode pegar as minhas entrevistas da TV Justiça, desde 2014 eu falo, olha, tinha que tirar o pardo da lei. Vamos tirar o pardo. Só que aí eu já participei, inclusive, de audiências públicas do Ministério Público do Distrito Federal, onde você pega pessoas, nitidamente, que não são pretas, que até podem se autodeclarar negras, mas são nitidamente pardas e sem características na minha concepção de negro. Mas aí, como eu disse, não existe nada que venha definir o que é o negro. Que fizeram jus ao sistema de cotas e defende isso. Então, eu tomo muito cuidado
quando eu advogo nisso, né? Com o desvio de finalidade da cota. Assim, a pessoa desviar, burlar o que a cota quis para ser beneficiada pelo sistema no concurso público. Complicado. Doutor Léo, isso tem que ser melhor revisto no país. vamos voltar aqui à nossa questão que fala de reserva de gênero em concursos, né? Porque essa questão das cotas raciais é sempre um tema bastante discutido. Temos aqui elementos já dos dois lados. E o senhor também, como é que acompanha isso? Só para a gente finalizar isso e eu dar também a sua palavra sobre esse tema. O senhor quer se manifestar sobre isso também? Não, eu acho que os argumentos são, né, já foram colocados aqui no programa. Eu gostaria de voltar à ideia da burocracia representativa, porque, independentemente da cota social, que eu acho extremamente válida, mais objetiva, menos problemática, menos judicializável, mas a burocracia representativa, eu como formulador de políticas públicas e participando do processo legislativo desde 2006, eu vejo sim que colegas legisladores, quem milita ou até do executivo, o olhar feminino, o olhar da pluralidade social, ela traz políticas públicas mais qualificadas, ainda que as pessoas tenham uma condição financeira melhor ou pior. Eu acho que isso é muito salutar, porque, afinal de contas, como o Dr. Max bem colocou, o concurso público ele veio para trazer impessoalidade, para ele trazer moralidade e para trazer eficiência. Mas a eficiência no serviço público, ela deve ser entendida como também trazendo efetividade, trazendo eficácia, e a efetividade são os resultados que que a lei, a legislação, as políticas públicas trazem para a sociedade. E esses resultados dependem dessas discriminações positivas, depende de desigualações quando os desiguais existe uma razão, né, uma justificativa razoável, como o Dr. Max também colocou, para que elas sejam desigualadas. E, portanto, essa democracia ou essa burocracia representativa, ela tem a sua extrema legitimidade, como o Supremo confirmou, inclusive em caráter temporário, para que elas sejam revistas de tempos em tempos, porque efetivamente há aí uma desigualação, como a doutora Nildete colocou, que nem deveria existir, porque o ideal era que nós não tivéssemos essas diferenças e essas minorizações de segmentos sociais, mas que no aspecto racial eu realmente vejo muitas judicializações. Eu tenho uma grande amiga minha que foi negada como cotista no concurso público, e nós dois, né, ficamos assim bem entristecidos, e ela já judicializou. O Dr. Max está esperando o resultado, mas apesar dessas situações limítrofes que precisamos aperfeiçoar a legislação, a regulamentação, elas são necessárias, ainda que o limite seja de pessoas pretas, de pessoas pardas, porque qual é o limite do racismo? Ao fim e ao cabo, é a pergunta que traz essa necessidade de ter a proteção estatal. Até onde vai o racismo? Até onde vai a proteção estatal. Se as pessoas pardas possuem essa dificuldade de acesso aos empregos e a inserção social, há necessidade de proteção estatal. Se me permite só... Rapidinho, por favor. Rapidinho, Sérgio. O problema é que essa questão do pardo, como o próprio IBGE fala, né, que é o multirracial, quando você não é preto, não é branco, você é pardo. Só que a população brasileira, em sua grande maioria, é parda. Ou seja, todo mundo é cotista. Esse é o ponto, sabe? Porque eu me declaro negro, mas eu sou pardo, então eu sou cotista. Então, assim, eu sou a favor das cotas, ok, mas eu acho que precisa ser melhor pensado essa verificação pelas comissões de étnico-identificação, para que, de fato, a cota beneficie quem deve ser beneficiado. Perfeito. A tréplica, Sérgio, eu prometo que encerrarei, se a doutora Nildete não quiser aí uma parte. Mas eu concordo com o Dr. Max que precisamos aperfeiçoar e pensar
no fenômeno da judicialização, onde está falhando o critério, para que nós tenhamos uma legislação mais adequada, mais focada em quem precisa realmente, como o senhor está trazendo aqui em todo momento, para que não haja um desvio de finalidade, mas que então pensemos em aprimorar a legislação e não trazer uma certa discussão da legitimidade, né, dessa cota, que eu entendi que não é o que o senhor está trazendo perfeitamente. Apenas... Doutora Nildete? Então, doutor Max, doutor Léo, na verdade, é um problema complexo que não se soluciona com questões simples, né? É um problema complexo, é preciso discutir, é preciso que a sociedade discuta, é preciso lançar luzes sobre o tema, é preciso aperfeiçoar, sem dúvida, doutor Max, para que a gente consiga ter um processo mais, digamos assim, mais transparente, mais lúcido, que atinja realmente as pessoas que mais necessitem, né? De toda sorte, o que acontece? O processo histórico, ele é lento. O processo histórico, muitas vezes a gente não alcança o processo histórico, porque tem milhares de anos que aquelas coisas foram praticadas. Então, durante muito tempo, a mulher foi proibida de estudar, de trabalhar, a mulher era limitada a um ambiente privado, dentro da casa, a rainha do lar. Depois a mulher sai por conta da guerra, por conta da Revolução Industrial, e apesar de todo mundo dizer que ela não era capaz, ela não acreditou nisso. A mulher é capaz de tudo que ela quiser e de tudo que ela puder. Basta ela se dedicar a isso. Mesmo assim, a gente ainda sofre algumas limitações, como é o caso desse concurso público. Essa mulher passou, nesse caso específico, se não tivesse o teto, que é proibido pela Constituição Federal, e renovada essa Constituição pelo próprio Supremo Tribunal, ela teria passado. Então, mas aí o que acontece? As pessoas acreditam que ela está tomando a vaga de um homem, enquanto, na verdade, é um homem que está tomando a vaga de uma mulher. Por quê? Porque nós somos 54% da população. Então, nós temos o direito de ocupar 50% dos cargos. Nós somos, entre 11 países sul-americanos, nós estamos em 9º lugar. Então, 9 países estão na nossa frente na ocupação de cadeiras nos espaços públicos, no legislativo, no executivo e no judiciário. Note, por exemplo, que no México e em outros países há uma garantia de cadeiras, não é uma garantia de poder concorrer 30%, como a nossa legislação, por exemplo. E muitos partidos burlam essa norma constantemente. Então, e além de não colocarem 30% de mulheres para concorrerem, eles não destinam 30% da verba, nem destinam 30% do horário eleitoral gratuito para que as mulheres possam falar. Então, embora exista a norma, na prática isso não está ocorrendo. Veja bem, hoje nós temos 18% de mulheres participando da política efetiva brasileira e temos 54% da população. Isso é injusto, porque nós temos legitimidade, capacidade, e as mulheres estudam mais do que os homens para ocupar esses espaços públicos. Então, é por isso que é necessário mecanismos, normas para educar, porque um do papel da norma é educativo. Então, educar a população e permitir que essas mulheres possam adentrar nesses ambientes, para que a gente possa trazer as pautas femininas. Na Constituição Federal, nós tivemos apenas, de 88, 24 mulheres participantes. Elas se uniram num bloco chamado Bloco do Batom, a bancada do batom, e elas conseguiram avançar em diversas pautas femininas, que jamais os homens entrariam nela. Não é porque é ruim ou porque é bom, é porque não os aflige. Então, o direito à creche, por exemplo, não afligia o homem, porque a mulher tomava conta da criança. Então, tem pautas que as mulheres trazem, que são as suas dores, que são os seus desafios, e que é natural que muitas vezes o homem sequer perceba, porque o homem ele tem essa perspectiva de estar no ambiente externo, no ambiente público há muito tempo, então é tudo natural para ele. E para a gente está aprendendo, a gente precisa aprender muita coisa com vocês, porque a política muitas vezes é feita nos bares, nas casas de prostituição, e as mulheres não vão para os bares à noite, nem na casa de prostituição. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer a política para o ambiente que a mulher possa participar, porque senão, de toda sorte, nós estaremos lá, mas estamos alijadas delas.
Então, é preciso essa compreensão. Precisamos dos bons homens, como esses que estão aqui presentes, para que a gente possa penetrar ainda mais nesses espaços. E essa penetração gera uma construção positiva. A ONU já tem diversas pesquisas sobre isso. O avanço das mulheres faz com que a sociedade avance. E é isso que a gente quer. A gente quer uma equidade, tratados igualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Doutor Max, o que falta então é o legislativo ser mais ali proativo nessas questões para que isso não chegue aqui ao Supremo? Olha, Sérgio, eu acho que na realidade, nesse caso específico, né, que a gente está discutindo aqui, questão de gênero para a carreira militar, eu acho que não seria nem proativo, né? Mas talvez reativo ou não proativo, porque ele já legislou, né? Mas é isso, eu acho essas discussões afetas a concurso público, a cotas, as políticas públicas, ações afirmativas são sempre muito legais, muito interessantes. E eu adoro essa discussão e me sinto muito lisonjeado em poder advogar e estudar e escrever sobre isso, né? De fato, doutora Anildete, concordo com a senhora e com o professor Léo também, mas eu acho que o nosso país caminha para tempos melhores, né? Se a gente for pensar há 20 anos atrás, a gente caminha para tempos melhores. O Poder Judiciário mudou, as normas mudaram, o concurso público mudou, até como se estuda para concurso público mudou, na realidade, né? Então, acho que o cenário ele é favorável a essas mudanças e acredito, de fato, que as minorias já estão tendo, né, acesso a um melhor ensino, até pelas próprias plataformas digitais. Hoje tem várias aulas gratuitas no YouTube. TV Justiça, né? Eu mesmo, o professor Léo também, não sei se a doutora Anildete já deu aula na TV Justiça, claro, né? Então já está lá, as pessoas podem ter o melhor ensino gratuitamente, disponibilizado até pelo próprio Estado, né? Então acho que é isso, Sérgio, acho que as coisas têm melhorado bastante. Doutor Léo Van Hout, vamos falar do Legislativo. Como o senhor acompanha também a preocupação do Legislativo? O senhor comentou algo assim já nesse sentido, né? A preocupação do Legislativo para fazer esta igualdade, esta reserva de gênero em concursos. Sérgio, eu tive notícia de que em 2025 o Senado Federal aprovou um projeto de lei exatamente vedando essas cláusulas de barreira com base em gênero para restringir a participação de mulheres em concursos públicos. Então, é algo que ainda está em debate no Congresso Nacional, o que faz com que tudo esteja interligado. A doutora Anildete falou muito aqui de participação política das mulheres. Sem o olhar feminino e uma bancada feminina extremamente ativa. Veja bem, em 2023 é que foi criada a bancada negra na Câmara dos Deputados, apenas em 2023. A bancada feminina, ela já tinha tido já tinha sido contemplada com a Secretaria da Mulher. Então, é muito importante que esses órgãos internos do Legislativo, eles têm esse olhar qualificado sobre as pautas específicas e, certamente, a pauta política de participação de mulheres, de negros na política é imprescindível para repercutir nessas leis que serão aprovadas. Como a própria doutora Anildete também falou, o processo histórico é lento. Doutor Max falou que o cenário é favorável, eu concordo, mas há sempre um imediatismo ou estamos em uma era de uma velocidade da informação e da mudança dos fatos muito alta, então há um desejo da sociedade de uma mudança mais célere, mas é como alguns colegas meus dizem, transatlântico não dá cavalo de pau. Então, transatlântico, ele precisa mudar ali 1 grau, 2 graus, 3 graus, e ele vai aos poucos chegando, mas não é de graça, né, doutora? É com muita luta, é com muita reivindicação, insistindo para que haja a sensibilização dos legisladores. E, doutora, eu já vi algumas comissões, já participei de algumas comissões de reforma política, em que chega um momento, na hora H de aprovar, por exemplo, uma cota para mulheres, eu já vi parlamentares dizendo, pessoal, se a gente aprova isso,
na próxima legislatura nós não estaremos aqui. Dito isso expressamente. E, portanto, neste momento, aquilo acaba. Não passa. Que situação. Então, é algo que não vai ser dado facilmente. Mas que estamos, sim, em um cenário de, digamos, confluência de poder judiciário, trazendo de forma reativa a inconstitucionalidade, seja com ou sem redução de texto, adaptando a interpretação das leis à normatividade constitucional, seja o legislativo precisando rever as suas normas, aprimorar essas normas, como a gente estava comentando da questão das cotas raciais, mas que, portanto, a gente entenda que as cotas e a sua legitimidade, ela veio e ela é hoje, digamos, eu trabalho muito no dissenso, eu estou no legislativo praticamente há 20 anos, mas eu poderia dizer que há um certo consenso. Consenso não é unanimidade, mas temos sim uma legitimidade muito cristalina e que ainda precisa, com todos os poderes atuando, consolidarmos e melhorarmos uma legislação pertinente para os problemas brasileiros. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, doutora Nildete. Quero agradecer muito as participações de vocês hoje falando sobre reserva de gênero em concursos. Agradeço à doutora Nildete Santana, doutora em Direito, diretora da Mulher da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada. Eu só queria dizer que a OAB tem atuado nesse sentido, como amigos cures, em diversos momentos. Muito obrigada pela participação. Agradeço também ao Dr. Max Kolbe, advogado especialista em concursos e servidores públicos, professor de Direito Constitucional, autor do livro O Direito nos Concursos Públicos e Processo Administrativo Disciplinar. Dr. Max, muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Inclusive, quero convidar a todos para o dia 13 de maio, o lançamento desse livro na sede da OAB, com várias autoridades palestrando sobre o tema. E só para reforçar, para que os ouvintes não se... Aqui a discussão é o impedimento das mulheres nas carreiras militares, né? Para não parecer que a mulher é impedida de acessar o cargo público, não é isso. Tudo interligado, né? Muito obrigado também, Dr. Léo Van Holt, consultor legislativo na Câmara dos Deputados, advogado nas áreas de processo legislativo, direito constitucional e parlamentar. Sempre bom recebê-lo. Sérgio, é sempre um prazer e agradeço também, espero que os ouvintes tenham aproveitado esse momento de debate. Muito obrigado. 9h56. Lembro que esta conversa vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. Vamos ficando por aqui porque daqui a pouquinho tem transmissão da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia a todos. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.